Enfim, torcedor vascaíno, Dimitri Payet é do Vasco da Gama. Nessa tarde de sexta-feira, o meio-campo francês foi apresentado oficialmente em uma entrevista coletiva. Falou muito sobre o Vasco da Gama, sobre a sua expectativa em vestir a camisa do Gigante da Colina. Conheceu, inclusive, moradores, crianças da barreira do Vasco, um momento muito legal. E deixou bem claro o porquê ele aceitou o projeto do Cruz Maltino, tendo propostas da Arábia, de clubes da Europa. Por que o Vasco da Gama, Payet? Ele falou sobre isso e, é claro, a gente vai trazer aqui a vocês tudo o que aconteceu nessa coletiva desta sexta-feira. Além disso, falaremos sobre treino no CT Moacir Barbosa, pois o clima é de Payet. Mas, torcedor, o Vasco não para. Domingo tem Maracanã. Domingo tem Vasco da Gama e Atlético Mineiro. Domingo tem Estádio Mário Filho lotado, ingressos esgotados e mosaico feito pelo torcedor. Porém, é claro, antes de começar esse vídeo, antes de deixar você aí muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é o seguinte, meu amigo, eu quero primeiramente pedir desculpa, porque infelizmente a gente não conseguiu postar outro vídeo nesse canal, né? Infelizmente a gente está com uns probleminhas, estamos tentando resolver, solucionar, e isso está me tirando tempo para postar vídeo aqui. Mas a gente vai seguir, hoje foi um erro, então já te peço desculpa. Amanhã estaremos com a Acorda Vasco às 7, com Fala Gigante 2, com Boa Noite Gigante às 8, voltaremos normalmente. Hoje foi um caso à parte. Mas eu peço você para continuar dando apoio, dando ajuda ao canal. Não sei se você sabe, mas houve um problema, o canal está sem monetizar. Isso preocupa, é claro, o andamento, o prosseguimento do nosso trabalho. Então eu conto com a sua ajuda, eu conto com a sua inscrição, eu conto com o seu like, para nos dar força para que possamos seguir aqui no canal do Gigante Vasco. Tranquilo? Então, conto com você, não saia desse vídeo sem deixar a sua inscrição. Mas vambora, rapaziada, vambora, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama, porque é o que temos que fazer aqui. Falar sobre o nosso primeiro e grande amor. Porque hoje, antes de falarmos sobre Dimitri Payet, teve treino no CT Moacir Barbosa pela parte da manhã. Treino que, é claro, o francês novamente participou. Dimitri Payet, nessa parte da tarde de hoje, realizou seu segundo treino junto ao elenco do Vasco da Gama. Um treino que aconteceu pela parte da manhã. E exatamente pelo treino, Dimitri Payet acabou se atrasando para a entrevista coletiva. E a gente vê, torcedor vascaíno, o que é a diferença de um atleta que quer vestir a camisa do Vasco, de um atleta que quer entregar tudo o que pode ao Vasco e que não está aqui por dinheiro, não está aqui por fama, não está aqui por absolutamente nada. Até porque tudo isso ele já conquistou. Ele está pelo Vasco por ser o Vasco. Ele está pelo Vasco para entregar tudo o que pode ao Vasco, para levar o Vasco da Gama a um outro lugar no futebol brasileiro. Hoje teve treino. Treino do Vasco da Gama, informações que eu tive, estava marcado para as 10 horas da manhã. E aí a gente também tem que dar uma crítica. Porque marcaram a entrevista coletiva do Payet para as 10h30 da manhã. Então o Payet não iria participar do treino. Departamento de Futebol do Vasco, me desculpe por falar, mas a gente tem que criticar. A gente elogia quando elogia e critica quando tem que criticar. O Departamento de Futebol do Vasco, numa geniosidade, colocou a entrevista coletiva no mesmo horário que o treino. Ou seja, o Payet iria ficar de fora do treino comandado hoje pelo técnico Ramon Arreu Dias. Sabe o que o Payet virou e falou pro departamento de futebol? Eu quero participar do treino. Eu não quero me ausentar do treino, não. Quero participar do treino e depois a gente vai a São Januário e eu dou uma entrevista coletiva lá. Então, torcedor, a entrevista coletiva que estava marcada para as 10h30 passou para o 12h30. Porque o Payet não quis se ausentar do treino. Ele fez questão de estar junto com o elenco novamente hoje, sexta-feira, e participar das atividades comandadas pelo técnico Ramon Arreu Dias. Então ele primeiramente foi até o CT Moacir Barbosa, participou do treinamento comandado pelo técnico argentino, e logo em seguida foi à sala de imprensa falar, né, com os jornalistas que estavam presentes, falar com a imprensa e dar recados aí ao torcedor vascaíno, inclusive sobre Ramon. O próprio Payet falou sobre esse contato que teve com o técnico argentino. A gente não vai passar muitos trechos da entrevista, até porque o atleta fala francês, então é muito chato, porque a gente não ouve o que o jogador fala, ouve traduzido por um tradutor. Então a gente vai passar só alguns trechos que realmente eu achei muito importante e a gente tem que mostrar a vocês. Na grande maioria dos casos eu vou citar as falas do Payet como essa, onde ele disse sobre Ramon Arreu Dias. Ele deixou bem claro que já conheceu o Ramon,
conheceu também os atletas e sentiu um time muito unido, um time que realmente joga junto. Ele chegou até a fazer uma comparação não apenas com o time, não apenas com o elenco, mas o Vasco da Gama de uma maneira geral com o Olympique de Marseille. Não sei se você sabia, se você acompanha o nosso canal já sabe, porque a gente cita isso diariamente. O Olympique de Marseille é o clube de maior torcida da França. É um gigante torcedor vascaíno, o Olympique de Marseille. E esse calor que a torcida do Vasco demonstrou ao Payet na quarta-feira, assim que ele desembarcou na cidade carioca, o Payet já estava, entre aspas, acostumado lá na França com o Olympique de Marseille. Ele fez essa comparação. Eu percebi muito o Olympique no Vasco da Gama. Ele viu o clube francês no Vasco, então já está acostumado com essa atmosfera de festa, de pressão, de torcida, de clube grande, aliás, clube gigante, que será aqui o que ele irá ver no Vasco da Gama. Ele já passou nas últimas 7 temporadas com a camisa do clube francês. E verá essa linda festa no Maracanã, né? Porque Maracanã, domingo, ingressos foram esgotados, 70 mil ingressos. A expectativa vem estar à disposição, aliás, 70 mil pessoas, né, vão estar no Maracanã. Os ingressos realmente foram esgotados, terá mosaico, como está aparecendo aí nas imagens a vocês. O mosaico já está sendo preparado, a gente não tem informações do que estará sendo falado nesse mosaico, mas ou pode ser uma indireta, né, a dupla Fla-Flu, ao consórcio do Maracanã em si, ou pode ser um recado ao próprio Payet, que chegará ao Vasco da Gama e terá esse choque, né, com o gigantismo da torcida vascaína, mas a convicção é que será de fato uma linda festa realizada pelo torcedor no Maracanã domingo às 11 horas da manhã. O Payet que já está tendo, né, esse momento com o torcedor vascaíno, como está aparecendo também aí nessa imagem a vocês. Crianças da Barreira foram até São Januário nessa parte da tarde de hoje para conhecer mais de perto o Payet, abraçar de fato esse novo camisa 10 do Cruz Maltina, esse craque que nesse momento veste a camisa do Vasco da Gama. O Payet que já chegou e está muito emocionado, muito animado, muito entusiasmado com o Vasco em si. E até falo a vocês, informações que tivemos nessas últimas horas é que o Payet comprou mais de 100 camisas do Vasco para presentear parentes e amigos próximos, ou seja, ele mesmo, do seu próprio bolso, já comprou mais de 100 camisas do Gigante da Colina, está apaixonado pelo clube. Na entrevista coletiva ele já deixou bem claro que já conhecia também o Vasco, o que é de fato muito legal. É um atleta que confirmou, eu já conheço o Vasco de Juninho que foi um craque do Lyon da França. Os dois não chegaram a jogar na mesma época, mas o Juninho é um dos maiores ídolos do Lyon, que é um rival do Olympique de Marseille. Ele confirmou que é muito conhecido na França o Vasco da Gama pelo Juninho, pelo Romário, pelo Edmundo, pelo Dinamite. Então ele realmente sabe a história do Vasco da Gama. Ontem, inclusive, ele deixou bem claro que no momento que teve conhecendo o São Januário, foi passada a história do Roberto Dinamite, ele conheceu mais o que é o Vasco da Gama ontem, teve esse momento de troca, o que foi muito importante. Então nesse momento, torcedor, o que eu tenho a falar a vocês é que o Payet está completamente afundado no Gigante da Colina, está completamente dentro da história do Vasco da Gama, o que é muito legal, é muito de fato interessante. E ele falou exatamente sobre o porquê fechou com o Vasco, porque hoje ele de fato conhece mais o clube pelo que as pessoas que trabalham no Vasco passaram a ele. Mas há uma semana atrás, talvez esse conhecimento não era tão claro. E ele falou, por que fechou com o Vasco da Gama? Tendo várias propostas, o que fez ele declinar ao projeto do Cruz Maltino. Então dê uma olhada aí, nas palavras de Dimitri Payet, falando sobre o porquê fechar com o Gigante da Colina. Ensuite, de France, c'est vrai que Vasco est un club légendaire, un club historique du Brésil, qui a vu passer dans son club des joueurs incroyables, comme Romario, comme Juninho, comme Edmundo et bien sûr Roberto Dinamite. Et bien évidemment le rapprochement que fait, ce qu'on sait de Vasco en France, c'est que c'est un club où ses supporters se sont battus notamment pour de grandes causes comme le racisme. Et quand on parle de Vasco et de ses supporters en France, quand on parle de racisme, on fait souvent référence à ce club-là. Por que escolhi o Vasco da Gama? Pois olha, eu sei que é um time é um gigante, e não só no Brasil, o time é muito conhecido na França também. A gente sabe da história de Romário, de Juninho, de Edmundo e de Roberto Dinamite. Mas há mais uma razão também para a minha escolha, e é a luta que o Vasco fez historicamente e continua fazendo, sua luta contra o racismo. Então, realmente, é uma escolha que vai nesse sentido de fé e dedicação.
E aí, torcedor vascaíno animado com Dimitri Payet, o novo reforço do Vasco da Gama. É importante também trazer a vocês. Ele fechou com o Vasco, mas quis ouvir de pessoas que moram aqui no Rio de Janeiro sobre o Vasco da Gama. Entrou em contato com o Gerson e com o Luiz Henrique do Botafogo, Gerson do Flamengo e Luiz Henrique do Alvinegro, para perguntar, né, sobre o Rio de Janeiro, perguntar sobre o Vasco, já que o Gerson jogou com o Payet no Olympique de Marseille e o Luiz Henrique também nessas últimas temporadas. E ouviu coisas boas. O próprio Gerson elogiou muito o Vasco da Gama, falou muito bem do Cruz Maltino. O Luiz Henrique também falou a mesma coisa sobre o Vasco, sobre o Rio, o que o deixou mais tranquilo em vestir a camisa do nosso gigante da colina. Então, dois rivais aí, Gerson e Luiz Henrique, ajudando na chegada do Dimitri Payet ao Vasco da Gama. E olha, meu amigo torcedor, importante também falar, Dimitri Payet chega. Dimitri Payet hoje é um reforço do Vasco, infelizmente não estará à disposição para enfrentar o Atlético Mineiro no domingo, mas a expectativa é que contra o Palmeiras, Dimitri Payet já possa estar em campo lá no domingo que vem, sem ser esse o outro. E o Ramon Dias, é claro, vem preparando o elenco com aquilo que tem em mãos. Eu já adianto, a gente não está focando esse vídeo nisso, mas já adianto a você, torcedor vascaíno, que Luca Orediano não estará à disposição, levou o terceiro cartão amarelo, então o Ramon quebra a cabeça hoje para procurar um substituto, já que o argentino vinha sendo titular nas últimas 3 partidas com o técnico Ramon Ángel Dias. Porém, meu amigo torcedor, o que eu tenho a falar a vocês para finalizar aqui o vídeo agora é sobre reforços. Porque o Paulo Brax, nessa parte da tarde de hoje, falou muito sobre isso, reforços, contratações, Payet. E além de dar detalhes sobre a contratação do atual camisa 10, ele também falou sobre o que virá pela frente. O Vasco vai contratar? O Vasco para em Dimitri Payet? Dê uma olhada aí, o clima está mais leve. E ele revelou o que será feito daqui para frente no Cruz Maltino. Incessante, como eu disse na coletiva, por um jogador desse nível, desse calibre, um camisa 10 craque. E quando a gente tem a informação de que ele não ia permanecer no Marseille, a gente, por que não? A gente tinha tomado tantos nãos nessa janela, Flávio, e que a gente não parou. E foi a negociação foi evoluindo a ponto da gente conseguir fechar e realmente a gente está muito feliz, como eu disse na coletiva. É uma contratação da torcida do Vasco para a torcida do Vasco. E obviamente que vai nos ajudar muito dentro. Paulo, você tem A situação nossa atual, isso não pode ser um impeditivo para poder buscar um jogador desse calibre e alvo grande. O sim foi por várias circunstâncias. Foi pelo carinho, pela atenção, pelo respeito que a gente teve com ele desde o início, pela abertura que ele deu, pelo final do ciclo dele lá. Ele não jogaria em outro clube na França, talvez não jogaria em nenhum outro clube próximo. A gente conseguiu ir no momento certo e conseguiu aproximar dele também na questão de coração, da paixão que ele está vendo aqui. E tudo que a gente falou para ele está acontecendo aqui na prática, que é essa recepção calorosa que a torcida está tendo, do camisa 10, da história do camisa 10, da situação peculiar do Roberto Dinamite. Isso foi tratado em reunião com ele. E foi muito legal que em uma das reuniões ele disse que não queria tomar a camisa de ninguém, que ele não queria a 10 se a 10 estivesse ocupada. Eu falei, não, a 10 está exatamente esperando um jogador do seu nível. Ela é sua, se você quiser, ela é sua. Em uma das reuniões, inclusive, eu já tinha feito o pedido para fazer a camisa 10 e eu mostrei a ele ficou muito feliz. Eu acho que tudo conspirou, Flávio, para a gente poder fazer essa aproximação ao jogador. Não, encerrado, Flávio, encerramos com chave de ouro, encerramos as contratações. Ainda tem possibilidade de saída, não de entrada. Então, torcedor, como vocês viram aí, Dimitri Payet, de fato, segundo o próprio Paulo Brax, foi o último reforço dessa janela de transferências. Então, é claro, não vem mais nomes. Pelo menos, por enquanto, fecha-se em Dimitri Payet. Gente, só para finalizar o vídeo, um recado. A gente vai focar mais isso no vídeo da parte da manhã, de amanhã. Mas hoje o clima no Vasco é diferente, é muito legal ver isso. Hoje o clima de associação e SAF são iguais. Eu quero finalizar o vídeo com um vídeo dessa vez, para vocês entenderem o que eu tô falando. Estiveram presentes na sala hoje, do Salão de Beneméritos, dentro de São Januário, Jorge Salgado, Osório, Lúcio Barbosa, Paulo Brax, a associação e a SAF unidas, juntos. E o Vasco só irá caminhar com essa unidade. Infelizmente, tínhamos um CEO que separou o Vasco. O Vasco era um sendo SAF e o Vasco era outro sendo associação. Dessa maneira, o Vasco não ia persistir. O Vasco iria ruir, e estava ruindo. Hoje, com o Lúcio Barbosa, um vascaíno à frente do Vasco, a situação é diferente. O Vasco anda em unidade, em igualdade, isso é essencial
para que a situação, para que hoje o Vasco da Gama dê certo. E para finalizar, após a entrevista coletiva de Payet, o casaca foi puxado. O casaca da instituição, o casaca que cresceu na época de Eurico, de calçada, volta a ecoar nos corredores de São Januário. Casaca, torcedor. O Vasco é o Vasco. O Vasco hoje tem Payet. O Vasco não cai. E domingo tem festa no Maracanã. Então dê uma olhada aí nessa finalização, né, da apresentação coletiva em clima de festa de Dimitri Payet. Casaca, torcedor. Aqui é Vasco.